Olá pessoal, tudo bem? Então, o microfone aqui está conectado aí. Gostaria de fazer um teste de áudio. Quem estiver acessando aí, por favor, pessoal, pode me dizer como é que está o áudio? Beleza, pessoal, tudo bem? Saudações a todos, eu vi aqui que o Kleber já está por aí. E aí, Kleber, me dá um feedback aí, tá ouvindo direitinho? Kleber Zara. Muito bem, Rafaela. Aí, legal. Show de bola saber que vocês estão aí. A Rafaela Boninho, o Kleber, né? A Andréia, nossa aluna aqui de Novo Hamburgo, né? O Maurício Michel, lá de João Pessoa. Muita gente, né? Muito legal. O Jason lá de Santa Catarina. Valeu, Jason. Muita gente aí, tá legal. Fico satisfeito em estar. É o recurso que nós temos. É o recurso que nós temos atualmente, né? Agora, durante essa situação aí calamitosa que estamos vivendo, que é uma situação que traz repercussão negativa para todos, né? No aspecto econômico, também no aspecto de saúde. Nós, fisioterapeutas, como a maioria dos colegas são autônomos, todos sofremos muito com essa situação que está aí. Mas é uma situação que é necessária, né? Então vamos aderir da melhor forma possível, né? Atendemos os nossos pacientes de urgência e os colegas que estão na linha de frente nos hospitais, né? Então esses aí a gente tem que dar maior força e também não obstante que nós possamos, nós tenhamos que ajudar no atendimento da área de intensivismo, né? Então eu particularmente atuei 6 anos no serviço hospitalar, né? Aqui junto ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo, na coordenação do serviço. E não obstante que a gente que se for necessário, temos que ajudar, estaremos à disposição, todos os profissionais, né? E lamentável o que está acontecendo, mas estamos aí, né, pessoal? Então, viemos hoje então falar, eu fiz um pequeno roteiro aqui para mim não esquecer. Primeiramente, né, eu gostaria de saudar todos os colegas, tanto os fisioterapeutas, né, os fisioterapeutas da área manipulativa, aí no grupo Manipulativa Brasil, os fisioterapeutas atuantes na área de quiropraxia, os colegas graduados em quiropraxia, eu sei que tem alguns aí, colegas graduados em quiropraxia aqui da FEVARE, alguns dos meus colegas de curso aqui da faculdade. Também quero agradecer os colegas da NAFIC que estão aí, né, o pessoal da diretoria, membros, sócios que estão aqui assistindo o vídeo, né, e também de outras associações. Eu sei que tem a Mariela Trescente Capuani que está por aí, da SBQ, e também eu sei que tem aí o pessoal da ABQ, né, a Associação Brasileira de Quiropraxia. Um abraço para vocês, um abraço especial para vocês, né. Então, nós vamos aqui fazer essa live aqui sobre assuntos gerais da quiropraxia. Então, o título dessa live é The Hour Has Struck. Então, quem estudou com a gente já conhece essa expressão, The Hour Has Struck. É uma palestra, né, do Bartlett, Joshua Palmer, B.J. Palmer, com esse título, The Hour Has Struck. E esse título é bastante pertinente para a situação que nós estamos vivendo agora. Não me refiro à epidemia, né? Mas eu me refiro ao momento de nós conversarmos, né? Então já era, agora a hora chegou, né? A hora chegou de nós fazer algum diálogo mais direto. Muitos colegas me pediam, né, para a gente ter essa live. Então eu resolvi, então a minha primeira live aberta, eu faço várias lives para os alunos, né, para as turmas que a gente trabalha, para os associados, mas dessa vez é uma live aberta aí no grupo da Manipulativa Brasil. Nós temos mais de 400 participantes desse grupo. E The Hour Has Struck for us, né? Para nós, então, a hora chegou de bater um papo, de conversar sobre vários aspectos da quiropraxia, que envolve, digamos, toda a dinâmica, a legitimidade que nós estamos fazendo, sobre a nossa atuação, sobre as nossas formações, sobre toda a parte política, a parte da regulamentação, de tudo que a gente está vivenciando hoje, né? Os conflitos que existem sobre a quiropraxia, né, sobre a prática baseada em evidências, todas essas questões
chegou a hora de a gente bater um papo, né, sobre essas questões. Então, digamos, é um momento de um certo... Vamos começar a fazer um enfrentamento. Vendo aí a Carol Calcin, né, também aí, minha colega. Então, é uma grande satisfação de ter vocês todos aí. Patrícia Bahia, lá de João Pessoa. Né, então, Fábio Vieira, lá de Santos, né, também foi meu aluno. Então, assim, é uma satisfação, né? Eu com essa rotina, que eu estou acostumado com a rotina de voos, né? Eu era para estar na Noruega hoje. Fiquei muito triste de não ir, né, para a Noruega. E assim, realmente, estamos aqui de quarentena, isolados. Mas faz parte, né? Nós não devemos ficar parados, vamos aproveitar esse momento para estudar, para refletir e, por que não, para discutir esses tópicos todos, né, envolvendo a quiropraxia. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, né, The Hour Has Struck, né, foi uma palestra que o B.J. Palmer executou isso em 1924. Então, nessa palestra icônica, né, que mudou a Palmer College por cerca de 20 anos depois, a Palmer passou a ser totalmente diferente. Quem não conhece muito sobre a quiropraxia da área manipulativa, mas o B.J. Palmer, ele é considerado um dos 3 pilares da quiropraxia. Na realidade, palmerianos, né, da origem palmeriana, da Palmer, que é filho do descobridor da quiropraxia, que detém o título de desenvolvedor da quiropraxia, né? Então, o Barley Joshua Palmer é o grande desenvolvedor, de fato, né, ele esteve presente desde a época do primeiro ajuste, em 1895, e ele foi o grande motor que desenvolveu a quiropraxia, né? Foi ele, o que ele não desenvolveu diretamente dentro da quiropraxia, ele foi o grande motor que impulsionou o desenvolvimento. Então, graças a eles, nós temos técnicas, procedimentos, equipamentos, né? Como ele teve uma grande influência no sistema High-Low, no sistema das macas de quiropraxia, no desenvolvimento das macas de quiropraxia, no sistema também de drops, né? Então ele, com um aluno dele também, o Thompson, Joseph Clay Thompson, que desenvolveu o primeiro drop cervical, que realmente foi praticamente encomendado para o Roll-in-One, para aperfeiçoar o raio, que é a técnica do Toggle Recoil, para a cervical alta. E então foi uma pessoa, um ícone muito grande, e esse The Hour Has Struck, em 1924, foi um momento que ele fez grandes mudanças na Palmer, instituindo a sua filosofia, né, com certeza com algum interesse, digamos, mercadológico, né? Claro, ele numa época que existiam muitas faculdades de quiropraxia já nos Estados Unidos, a quiropraxia estava muito bem desenvolvida, já com auspícios de regulamentação, né, depois de várias situações jurídicas que aconteceram. Então estava havendo um grande boom na quiropraxia. Na sua concorrência ele tinha lá alunos deles, né, como surgimento lá do Hugh Logan, né, que estava aliado com Willard Carver, que foi um dos grandes homens, né? Willard Carver foi um dos grandes homens da quiropraxia, a gente pode dizer que é um filósofo quiropraxista também, Willard Carver. E Willard Carver realmente era uma grande oposição, né? Uma oposição não palmeriana, quer dizer, uma oposição mixer da quiropraxia, que acabou desenvolvendo e fortalecendo suas ideias, né? Trabalhando muito na regulamentação da quiropraxia nos Estados Unidos com o ato quiroprático, e também projetando outra figura que era uma figura palmeriana que se formou, foi aluno do BJ, que era o Hugh Logan, né, que acabou fundando até a década de 30 a Logan University, uma segunda ou terceira faculdade de quiropraxia de 4 anos já naquela época. Então, nós temos muita coisa para falar. Eu quero a participação de vocês, se tiver alguma pergunta, certo, pessoal? Pessoal do Chile, ali, ó, Rafael Alejandro Silva Valenzuela, meu aluno, muito legal vocês estarem aí. Carlos Alberto Vieira, lá do Rio de Janeiro, muito legal. Estou gostando desse negócio de live. Próxima vez vou tentar fazer no Insta, ainda não aprendi, estou aprendendo, o cara já está, né, o cara já é galo velho, né, não está muito acostumado com essas coisas novas, mas a gente vamos comentando aí, tá, pessoal? Muito obrigado, pessoal do Chile, todo mundo aí, parabéns. Quero a participação de vocês aí no Manipulativa Brasil também no Chile, tá, pessoal? Vamos agendar uma live com vocês. Pessoal da Universidade do Chile, o Dr. Rodrigo Latorre, todo o pessoal
satisfação em ter vocês aí também. Então, pessoal, eu fiz aqui um pequeno roteiro para a gente conversar sobre alguns aspectos, né? Então, falando de Hour Has Struck, porque The Hour Has Struck foi um momento que a quiropraxia mudou, na Palmer principalmente mudou, sob os auspícios do rigor do Bartlett Joshua Palmer, né? Que disse assim que priorizou as lesões descendentes, né? Tanto que o que era importante, que a subluxação primária, né? A principal subluxação de todas era realmente do Atlas, né? Talvez C2, né? Então monopolizou a técnica dele, dizendo também que era essencial, o principal era ajustar são C2 e que todos deveriam dominar essa técnica, que é a técnica desenvolvida por ele, e também o termocalorímetro, né? Termocalômetro, pode pegar o nervoscópio lá, que é o termocalômetro, foi um aparelho também que ele desenvolveu, né? E esse aparelho também, a marca desse aparelho, ele tinha, com certeza ele tinha interesses, né, mercadológicos, isso é óbvio. E então foi um momento muito interessante. Hoje aqui no Brasil nós temos o Nervoscope, né, que é uma marca, que é um procedimento já, que na realidade foi uma influência do BJ também na técnica de Gonster, que, como ele dizia, né, vamos visualizar hotspots, que a subluxação estava relacionada a hotspots na coluna, que são manchas quentes, né, áreas quentes na coluna devido à subluxação. Então, quem desenvolveu esse sistema inicialmente foi o Bartlett Joshua Palmer e depois influenciou muitos profissionais, inclusive o Gonster, e o Gonster desenvolveu então, é o mesmo aparelho, né, com a marca dele, que é o Nervoscope. Eu vou cuidar para não sensível demais esse equipamento. Então, pessoal, essa foi um momento icônico que mudou, né, de fato mudou a quiropraxia. Tá? Mudou mesmo, realmente mudou a quiropraxia no mundo todo, né? Então, a Palmer tinha um grande nome, né? Então, tudo que a Palmer, quando a coisa começava a esfriar um pouco assim, a Palmer veio com essa questão toda do The Hour Has Struck, que instituiu algumas técnicas, né? Uma técnica bem diferenciada que é The Hole in One, HIO, né? Buraco numa tacada só, certo? Expressão do golfe, quer dizer, é um ajuste só que precisa fazer no paciente. Então, foi um momento icônico. E como eu falei, esse momento icônico ele serve para agora, porque nós no Brasil temos muita coisa para discutir na quiropraxia, né? Então, nós temos muitas situações, né, que devemos integrar dentro da quiropraxia. A quiropraxia é uma área manipulativa, com certeza, é uma disciplina de cuidados em saúde que utiliza como recurso primordial as técnicas ajustivas, né? Mas é também do escopo da quiropraxia as técnicas manipulativas, articulares, não articulares, de tecido mole e até mesmo algumas técnicas viscerais estão dentro, hoje, atualmente, na evolução da quiropraxia, dentro do escopo profissional do quiropraxista. Mas são várias perguntas, né? Mas o que faz diferente a quiropraxia do fisioterapeuta manipulativo? O que faz diferente a quiropraxia da osteopatia? O que faz diferente a quiropraxia da fisioterapia ortopédica em geral, do fisioterapeuta em geral, né? O fisioterapeuta formado, generalista, o fisioterapeuta especialista em traumatortopedia. Então são coisas assim que a gente vem discutindo e diante de toda essa discussão, essas questões que a gente levanta, nós temos aí a prática baseada em evidência, nós temos as formações dos profissionais, tanto dos graduados quanto dos especialistas em quiropraxia, né? Que hoje cada vez mais a gente está mais próximo, né, realmente, e mais em consonância. E temos essas situações de problema de conexão, já voltamos aí principalmente, pessoal, a questão, as questões legais, principalmente da proteção, né, da sociedade, relacionada à prática clínica, né? Será que a sociedade está protegida da prática clínica dos profissionais da área manipulativa ou da área de quiropraxia? Então essa é uma preocupação muito importante. Hoje em dia, nós não temos uma regulamentação da quiropraxia no Brasil. E a ausência dessa regulamentação legal, por uma lei que regulamente, de forma bem apropriada, a quiropraxia promove várias distorções.
conceituais, filosóficas, distorções a respeito da atenção dos profissionais aos pacientes e do acesso dos pacientes aos profissionais. Então, o que é quiropraxia, né? Então, assim, eu sou especialista 003, né? Então, assim, o terceiro especialista do COFITO, né? Então, pelo COFITO, que fez a prova pelo COFITO, então, antes de mim tinha, no caso, a primeira, né, a doutora Inês, depois veio os outros colegas que vieram comigo na mesma prova. Então, nós somos considerados precursores, né, dentro da quiropraxia. Mas o que era a quiropraxia em 2014, né? E o que é a quiropraxia hoje, para os fisioterapeutas. Eu vou falar como sou fisioterapeuta especialista, né? Também sou aluno da graduação de quiropraxia, mas eu vou falando assim pelo aspecto, né? Pelo paradigma dos fisioterapeutas, o que era a quiropraxia antes de 2014, quando a ANAFIC entrou no sistema, foi criada, idealizada a ANAFIC, o que era totalmente diferente. Então, nós tínhamos, antes disso tudo, somente um especialista em todo o Brasil. Existiam vários fisioterapeutas, muitos fisioterapeutas atuando dentro da área da quiropraxia. Isso a gente pode dizer que fisioterapeutas e não fisioterapeutas. E, de fato, a fisioterapia é uma das áreas que mais se assemelha, fisioterapia é uma das áreas que mais se assemelha com a quiropraxia. Então, o ajuste é um meio físico. Conceitualmente, a fisioterapia é uma terapia através de meios físicos. Então, a situação, né, legal aqui no Brasil, ela tem, digamos, muitas coisas que nós devemos discutir. Nos Estados Unidos, a quiropraxia foi descoberta, né, em 1895 com um ajuste. Lembrando que o D.D. Palmer fazia manipulações antes de 1895. Ele tratou a filha do reverendo Samuel Weir, que tinha um tornozelo deslocado, tem outras descrições históricas a respeito da técnica, da terapia, do exercício terapêutico do D.D. Palmer com a magnetoterapia, com outras técnicas, né, hipnose, etc., com utilização de recursos não ajustivos, mas não significa que o D.D. Palmer não tenha ajustado antes de 1895. Existem relatos manipulados, né? Antes de 1895. Em 1995, ele descobriu o ajuste, né? Que é, o que diferencia o ajuste das técnicas manipulativas, né? Então, primeiramente, o ajuste na concepção daquela época era um procedimento que se caracterizava principalmente pela ação articular específica na coluna vertebral. Sob a premissa de que o tratamento na coluna vertebral seria primário, né, por aspectos filosóficos, de que tratar a coluna vertebral, que era uma forma de tratar o corpo como um todo, considerando as ideias filosóficas propugnadas na época pelo D.D. Palmer e os outros filósofos palmerianos. Então, essa situação, né, nos faz confrontar com a situação da osteopatia, que a osteopatia foi fundada em 1875, um pouco antes, mas ela falava muito, né, nós temos aqui uma obra, até eu anotei aqui o ano, né, para mim não me perder, que é muita informação que eu falo sempre, sou conhecido por isso, por muita informação, né, nos cursos, não no atendimento. Então, a obra literária foi a Filosofia da Osteopatia, Philosophy of Osteopathy, em 1899, com o Andrew Taylor Still, aonde ele citou, né, a supremacia da artéria. Eu vou falar, Alisson, o Alisson está perguntando aqui sobre subluxação, não existe, eu vou falar sobre isso, tá? Nós vamos comentar sobre isso. Mas deixa eu chegar lá dentro do nosso timeline. Então, a filosofia da osteopatia. Então, em 1899, ele falou então sobre a supremacia da lei da artéria. Essa primeira obra, em 1899, ela citou, né? Inclusive eu tenho aqui um texto, né, que eu acabei de traduzir, deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui, a regra da artéria suprema.
Quando o sangue e os linfáticos fluem livremente, os tecidos podem desempenhar suas funções fisiológicas sem impedância, com a ocorrência de trauma físico, né? Seja físico ou emocional, entre parênteses. Os tecidos contraem, torcem e comprimem. O fluxo de fluido fica obstruído. Os microclimas da perfusão resultam e são considerados como um contribuidor significativo para o aparecimento da doença. A manipulação osteopática restaura a liberdade dos tecidos, normaliza o fluxo de fluidos e, portanto, segue a função fisiológica, né? A cura que está inerente a isso. Então, o Andrew Taylor Still, ele fez autobiografias, né? Mas acho que conta mesmo dentro da osteopatia. É isso aqui, onde começou primeiro. Depois veio um livro em Osteopathy Research and Practice, em 1910, que veio um livro que veio depois da obra, a grande obra do Solon Langworthy, que era o quiropraxista, aluno do D.D. Palmer, Solon Langworthy, Minora Paxson e também Oakley Smith, que escreveu em 1906 um livro que distinguiu a quiropraxia da osteopatia. E esse livro, com certeza, ele gerou influência no livro do Still, que é Osteopathy Research and Practice, que é um livro mais clínico, né, da osteopatia. Não tão filosófico, mas um livro mais clínico mesmo, dentro da osteopatia. Então, inclusive, esse livro do Solon Langworthy, da tríade, né? Solon Langworthy, Minora Paxson e Oakley Smith, que eu posso dizer que esse livro começou a ser escrito em 1903 e foi publicado em 1906. Esse livro, ele surgiu nesse período, justamente nesse período que eu falei, que é um período conhecido como The Lost Years of Chiropractic, que é um período que a gente pode dizer que anos perdidos, né, da quiropraxia. Na realidade, na minha opinião, até anos achados da quiropraxia, porque nesse período que a quiropraxia realmente ganhou muita força. A Palmer, né, estava meio endividada com alguns processos judiciais, etc. Algumas situações difíceis lá na Palmer. E a Palmer ficou ocupada com si mesmo. E aí esse trio aí, que eram alunos do D.D. Palmer, que eram heréticos ao D.D. Palmer, né, o Solon Langworthy era amigo do D.D. Palmer, com certeza, todos admiravam o D.D. Palmer, mas era um concorrente. E era um concorrente mixer, podemos dizer que é o primeiro mixer, era um proto-diversificado, né? Ele era diversificado antes da técnica diversificada de fato existir. E esse livro, ele serviu, né, para o caso Moricobo, já falei para vocês várias vezes, né, que era no ano de 1906, quando o D.D. Palmer foi condenado por exercício ilegal da osteopatia, ele foi preso e disse: vou seguir a sentença e não vou pagar fiança. Ele disse isso logo após o japonês que era aluno dele, o Morikubo. Esse japonês, então, ele foi acusado e no julgamento o livro Modernizing Chiropractic da concorrência foi utilizado como prova de defesa, junto com os testemunhos de vários outros quiropraxistas que também eram osteopatas, ou seja, a osteopatia é um ramo da medicina nos Estados Unidos, hoje não tanto, né, mas ainda está um pouco vinculado, mas naquela época, quem fizesse qualquer manipulação, ajuste, estava praticando o exercício legal da medicina, porque parecia osteopatia. Parecia osteopatia aquilo, porque, né, era uma coisa física que manipulava, então era osteopatia. Então esse pessoal foi... o Morikubo, coitado, ele abriu um consultório no mesmo prédio que tinha... Coitado do japonês. Eu vou falar sobre o japonês em outra oportunidade, eu gosto muito desse japonês, que ele atuou, depois que ele saiu o D.D. Palmer saiu da Palmer, ele passou a trabalhar com o BJ. E quando o BJ saía para viajar, fazer os correrios dele lá, ele dava aula no lugar do BJ, esse japonês. O cara, e era um filósofo também, porque escreveu vários tópicos da filosofia quiroprática, o Shigetaro Morikubo. Então, outra hora eu vou falar sobre ele. Em especial, como eu quero falar do John Craven, em especial, como eu quero falar também do Willard Carver, em especial. Então, tem muita coisa para falar deles. Willard Carver é sensacional, pessoal. As distorções de Carver, a filosofia de ajustes por curvatura, ou a influência da curvatura na subluxação. Então é sensacional. Mas eu quero colocar aqui para vocês, pessoal, que esse livro, então, ele que disse assim, ó, osteopatia é uma coisa, é lei da artéria, e o que importa mesmo é a lei do nervo. O nervo está acima da artéria. E esse livro ele acabou até influenciando os outros livros de osteopatia que vieram depois, que passaram a usar a palavra subluxação. Mas o primeiro termo escrito sobre luxação quiroprática veio nesse livro, que não era um livro palmeriano, era um livro da concorrência, né, da Palmer.
E, além disso, esse livro também ele falou da subluxação dinâmica, não falou subluxação dinâmica, mas ele falou claramente que subluxação não é um tijolo fora da parede, que a subluxação significava uma vértebra que tinha menos movimento de um lado e mais movimento do outro, né? Então, naquela época, pessoal, quando se critica a subluxação, eu vou falar depois mais sobre isso, subluxação não existe. Naquela época, pessoal, já se contradisse essa situação. Então, o pessoal aí da baseada em evidências, tá, mete pau lá na subluxação, achando que é um tijolo fora da janela. Em 1906, os quiropraxistas já diziam que não. Só que nós chamamos de fato essa disfunção neurofisiológica que nós encontramos no paciente de subluxação quiropráxica, que é diferente da médica, etc., que é justamente o M99.1. O que é o M99.1? É complexo subluxação vertebral. CSV, isso não é um termo da medicina. A medicina não chama de complexo. Complexo é com vários componentes, como 5 componentes, como 9 componentes, como 3 componentes, que é o modelo de Kent, o modelo de Harrison, que é o modelo de distorções, que atende a ideia dos modelos de distorções do Carver. Então, pessoal, resumindo, né, essa ideia de ficar criticando subluxação por conceitos de 1895, em 1906, já poucos anos depois, menos que 2 décadas depois, ele já foi tirado já foi na realidade questionado, já foi instaurado na literatura como algo muito mais biomecânico, neurobiomecânico do que a ideia palmeriana. Então, depois veio o Guilherme Palmer e reafirmou isso, né? Guilherme, aluno da Palmer, falou na subluxação dinâmica alguns anos depois do Solon Langossi. Mas então, vamos falar sobre essa questão da subluxação mais adiante. Deixa eu só ver aqui onde eu parei. Deixa eu ver se tem alguma colocação. Isso aí, Carol, Modernized Chiropractic. Modernized Chiropractic, Elias Peixoto, isso aí. Obrigado, Elias. Tá, valeu mesmo pelos elogios aí. Eu gosto muito dessa galera de Minas. Eu gosto do Brasil. Tô com vontade de viajar, pessoal. Tô com vontade. Realmente. Então, pessoal, o que nós temos mais a dar seguimento aqui para vocês aqui, dentro do aspecto filosófico? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, filosofia. Então, no entanto, o que é? Então a gente viu, né, que a quiropraxia em 1906 houve uma jurisprudência nos Estados Unidos, então foi fácil depois para o Larry Carver e outros, né, trabalhar no Chiropractic Act, até outros como o Joe Johnson, etc., porque a legislação nos Estados Unidos é diferente, né? Ela é estadual, então até hoje a legislação para a prática profissional do fisioterapeuta, do quiropraxista nos Estados Unidos é diferente de estado para estado. Tem lugares que o fisioterapeuta não manipula nos Estados Unidos e tem lugares que manipula. Mas o ajuste é específico, em tese, é específico para o quiropraxia. O nome quiropraxia é específico, é protegido pelo ato quiroprático nos Estados Unidos, em todos os estados. Certo? Então, esse processo demorou para acontecer, mas a lei do ato quiroprático veio logo após, né, digamos, essa jurisprudência, né, que esse direito, essa vitória judicial que deu embasamento para outras vitórias. Então, depois de 1906, muitos quiropraxistas foram ainda acusados de exercício ilegal e foram presos, e ajustavam na cadeia. Faziam o que o Didi Palmer também fez, que ajustou o Didi Palmer não ajustou, mas disse assim, seguir toda a sentença, vamos cumprir, não vou pagar fiança. E, de fato, muitos quiropraxistas chegaram a ajustar na cadeia para não pagar fiança, podiam pagar e não pagaram, e isso ganhou cada vez mais força, né, em outros estados aconteceu, mas o caso do Moricubo foi fundamental, porque esse caso deu uma jurisprudência e diferenciou, né, quiropraxia é uma coisa, osteopatia é outra, então deu vazão para o surgimento da quiropraxia como independente, e a osteopatia, como era a medicina, estava atrelada à American Medical Association, que passou a perseguir a quiropraxia e persegue até hoje, pessoal, porque de fato a quiropraxia rouba paciente de todo mundo, porque a quiropraxia ela é resolutiva. Vamos falar bem sinceramente, enquanto tem gente lá que fica, sei lá, gastando tempo com o paciente fazendo... Outro dia eu peguei um paciente aí com 30 sessões na Unimed de fisioterapia convencional e eu fiz um ajuste nele e resolveu. Ele chegou mancando, ele saiu bem. E no outro dia veio só fazer uma liberaçãozinha, um agulhamento, só por descargo de consciência. Então a quiropraxia é resolutiva. Esse é um fato, é uma verdade.
e ela tem motivos para ser resolutiva. Então, pessoal, nós fisioterapeutas também, nós podemos manipular fora da quiropraxia, nós podemos fazer técnicas manipulativas fora da quiropraxia. Mas por que escolhemos ter a especialidade de quiropraxia no nosso conselho? Por que fizemos isso? Entende? Se tem a fisioterapia manipulativa também, né, vinculada à IFOM, ou no Brasil está vinculada à Abrafito, né? A Abrafito tem essa parceria com, se bem que a ANAFIC também fala no seu estatuto da fisioterapia manipulativa ortopédica, mas a Abrafito, ligada ao COFITO, fala muito da fisioterapia manipulativa, embora a fisioterapia manipulativa não seja especialidade, né? Mas nós temos aí Kaltenborn, Maitland, Mackenzie, né, o Mulligan, todos esses teóricos, né? O pessoal do Chile é excelente nisso, né? O Rodrigo Latorre, o pessoal muito bom, né, nessa área manipulativa, e que nós também abraçamos dentro da ANAFIC. Nós temos esses dois segmentos de fisioterapia manipulativa e também a fisioterapia em quiropraxia. E essa é uma discussão muito interessante, né? Porque assim, o que é quiropraxia, galera? Quiropraxia, lá de 2014, desculpa, né? Lá de 2014 para cá, houve muita mudança nesse cenário da fisioterapia quiropráxica. Onde naquela época que existia apenas uma especialista pelo COFITO, agora existem muitos especialistas pelo COFITO. Isso começou lá com a formação da ANAFIC, pelas batalhas da ANAFIC junto ao COFITO, em 2014, onde o currículo, a formação mínima da quiropraxia dentro da fisioterapia foi discutida e evoluiu, porque realmente não seria justo apagar a quiropraxia, né? De uma forma, resumir ela em cursos de fim de semana ou a cursos somente de pouca carga horária. Aí qualquer um dizia que era, eu sou a minha clínica de quiropraxia, mas vai ver mesmo a pessoa lá não tinha uma formação consistente na área de quiropraxia, entende? Não sabia falar sobre quiropraxia, não entendia quiropraxia, não conseguia apropriadamente explicar a quiropraxia para o paciente. Isso é uma coisa assim que é muito drástica, não tinha identidade de quiropraxia. E lá em 2014, né, aqui em Novo Hamburgo, recebi vários profissionais, né, de fora, de Minas, de São Paulo, e nós nos reunimos e fizemos, o pessoal saiu com a boca aberta daqui, né? O que nós vamos fazer agora? Não, nós temos um caminho. E nós seguimos esse caminho. Esse caminho transformou num currículo mais apropriado para a formação, aonde começamos a fazer quiropraxia mesmo, né? Porque qual é o conceito que se tinha de quiropraxia? E quiropraxia era manipular osso, que era tipo fisioterapia manipulativa com técnicas quiropráxicas e osteopáticas. Isso nunca foi quiropraxia, né? Lembrando que na IFOM diz bem claramente que o fisioterapeuta manipulativo ortopédico, na dimensão 5 do consenso da IFOM, competência 13, D5, competência 13, dimensão 5, competência 13, fala de um fisioterapeuta manipulativo que pode se capacitar em técnicas quiropráxicas, osteopáticas e medicina manipulativa. Mas isso não significa que ele tenha um serviço de quiropraxia ou que ele faça a quiropraxia. Mas como, Paulo? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, pessoal, porque nós temos vários aspectos, inclusive o aspecto biopsicossocial. Então, assim, nós podemos dizer assim, que nem o Andrew Taylor Still, ele citou que as doenças não tinham relação com o trauma emocional e físico, né? E o Andrew Taylor Still, o D.D. Palmer mencionou que eram 3 causas das doenças, que era o trauma, que era o envenenamento, que podia dizer a alimentação também, né? E a autossugestão. Então, a quiropraxia, lá em 1895, ela já tinha um conceito, um contexto biopsicossocial. Ela já tinha uma filosofia, da mesma forma que a osteopatia também tem a sua filosofia. Certo? E a filosofia quiropráxica, dentro do profissional, é o que muda a identidade desse profissional. Da mesma forma que muda a identidade do fisioterapeuta, do fisioterapeuta osteopata ou do osteopata graduado. Muda totalmente. Então, se você entra aqui no consultório, você vê, eu recebi DCs aqui dos Estados Unidos, de vários lugares que entraram aqui e viram, não, isso aqui é um consultório de quiropraxia, realmente é um consultório, existe uma identidade de quiropraxia. E você entra em alguns colegas que anunciam serviço de quiropraxia, não tem a mesma identidade, não tem a mesma forma de, por exemplo, abranger clinicamente o paciente, porque nós podemos ser baseados em evidência, mas também nós podemos ser baseados em filosofia sem ser um fisioterapeuta
que negligencia as evidências, entende? Isso pode fazer parte da nossa abordagem clínica. Inclusive, o quiropraxista, verdadeiramente, o fisioterapeuta, o quiropraxista, o graduado, ele tem uma abordagem biopsicossocial diferente. E tanto se fala no biopsicossocial hoje, pessoal. A forma de interagir, Claro que nós não podemos abrir filosofia quiroprática lá do Stephenson e aplicar ipsis literis como está na prática hoje. Prática clínica evoluída hoje. Também não podemos pegar um paper do Dr. Fulano lá e fazer exatamente o que o paper ou o artigo da evidência faz. Nós temos que trabalhar esse conceito com bases atuais. As ondas filosóficas, pelo que eu sei até hoje, são 6 ondas filosóficas. Tem gente que está fazendo pesquisa comparando com conceitos da primeira onda filosófica. Não atualizou. Primeiramente, para fazer pesquisa em quiropraxia, é necessário ter formação apropriada em quiropraxia. Não adianta eu querer fazer alguns pesquisadores fazem por aí, uns que dão uns pulinhos, sabe? Uns bem... Aqui no Rio Grande do Sul não se cria, mas tudo bem. Fazer pesquisa sobre taping, né? sobre bandagens, mandar a mulher, ou o irmão, ou o vizinho fazer o curso para aplicar nos pacientes. Já nasce, na prática baseada em evidências, muitas vezes já nasce uma parcialidade que não deveria existir no estudo. Então já condena, já implode o estudo antes que ele comece. Inclusive nos estudos que falam que não existe evidência entre especificidade, entre técnica específica e técnica específica, sendo que a metodologia do estudo não foi feita para técnica específica. E aí implode todo o raciocínio, que pode descobrir a verdade, né? Que pode elencar e favorecer o entendimento do que é verdade, né? sobre as técnicas quiropráticas, né? Sobre o método quiroprático. Então, pessoal, é muito relevante tudo isso, discutirmos sobre isso, né? Então, o fisioterapeuta, ele pode ser um fisioterapeuta manipulativo que atua com técnicas quiropráticas, e ele deve anunciar isso como fisioterapia manipulativa e que usa algumas técnicas quiropráticas, esse profissional que tem alguns cursos na área de quiropraxia. Agora, o fisioterapeuta que ele tem uma formação complementar, seja especialização, que ele vestiu a identidade da quiropraxia, esse é um profissional que ele é um fisioterapeuta quiropraxista. Não que o fisioterapeuta não pode estudar alguma técnica X e Y da quiropraxia ou da osteopatia e executar no seu consultório. Isso é óbvio que não, está dentro da legislação. Mas uma coisa é tu desenvolver uma técnica, uma pincelada de uma disciplina de cuidado de saúde, que é a quiropraxia, ou que é a osteopatia, que seja a acupuntura, seja lá o que for. E a outra coisa é tu desenvolver um serviço de cuidado de saúde em quiropraxia, especializado nisso. Isso são coisas bem distintas, são totalmente diferentes, e a população tem direito a essa legitimidade, né? Isso é muito importante. Então, assim, quanto à legitimidade, né, que é uma coisa que eu cheguei a falar aqui, quanto à legitimidade da fisioterapia quiroprática, é incontestável. Da mesma forma que também é incontestável a legitimidade da quiropraxia dos graduados. Eles estão há muito tempo no Brasil, lá nos Estados Unidos é uma situação, aqui no Brasil é outra. No Brasil, a quiropraxia veio depois da fisioterapia, de fato veio, e a formação de fisioterapia nos Estados Unidos é praticamente um curso tecnólogo, e no Brasil, a formação de fisioterapia no Brasil é uma formação bem mais consistente. E é claro, pessoal, a fisioterapia é muito geral. Dentro desse bolo de profissionais que se formam, existem profissionais que vão se dedicar mais apropriadamente à fisioterapia neurológica, à reabilitação neurológica, outros que vão trabalhar mais voltados à fisioterapia em UTI, respiratória, outros que vão trabalhar muito mais voltados à fisioterapia musculoesquelética. Esses profissionais da fisioterapia musculoesquelética, eles têm um outro know-how totalmente diferente do profissional que atende UTI, não tem como comparar. Entende? Não tem como comparar. Entende? Então, assim, como existe esse contexto todo, nós temos que entender que existe legitimidade hoje nas duas partes, só que é necessário separar o joio do trigo, é necessário que a gente entenda o que é um serviço especializado de quiropraxia, com um profissional diplomado, com uma formação complementar em quiropraxia, e um fisioterapeuta que domina algumas técnicas de quiropraxia ou de osteopatia. São duas coisas diferentes, então não cabe a esse que domina técnicas ele se identificar como quiropraxia, porque sim, são
disciplinas, não vou falar que é profissão, né, que no Brasil não posso falar, mas, segundo o MS sim, mas segundo a American College of Chiropractic, a quiropraxia, bem como a ósseo, como a acupuntura, são disciplinas de cuidados em saúde. Não são técnicas e não podem ser tratadas como técnicas de quiropraxia, como uma técnica, como um recurso. Não é um recurso, é uma disciplina cheia de métodos, de forma diagnóstica. E, pessoal, eu entrei para o mercado da quiropraxia como professor, né? Demorei para entrar. Eu demorei para esse mercado e identifiquei um cenário diferente, né, do que era aqui da minha cidade, Novo Hamburgo, que é uma cidade que eu estava acostumado a conviver com doutores em quiropraxia, com profissionais de alto nível. E eu vi para fora, assim, profissionais muito bons, mas a visão da quiropraxia é diferente. Uma visão até deteriorada, de que a quiropraxia não era específica. Como, pelo amor de Deus? A quiropraxia é extremamente específica. Inclusive, o que diferencia a quiropraxia da osteopatia, da técnica, da manipulação para ajuste. A quiropraxia é extremamente específica, pessoal. Só que o que acontecia? Existiam no Brasil duas quiropraxias. Existia uma quiropraxia baseada em técnicas diversificadas rudimentares, que ajustavam em qualquer maca, que fazia procedimento de qualquer jeito, né, tirando, né, pão para cachorro, como dizia assim, que se dizia ser quiropraxia e de fato não era. E essa visão era muito ruim para o profissional que atuava em quiropraxia, seja de fisioterapeuta ou não. A existência de profissionais massoterapeutas, padeiro, dizendo que aquilo era a quiropraxia japonesa, a quiropraxia chinesa, a quiropraxia brasileira. Tinha um lá em Minas que dizia, nós temos que fazer a quiropraxia brasileira. Cara, a quiropraxia é uma só, mano. É uma formação de 6 anos nos Estados Unidos. Entende? E nós, como a expertise que nós temos em fisioterapia, como fisioterapeutas, nós podemos ter muito menos tempo. Mas com uma formação de qualidade, de legitimidade, com uma formação que tem avaliação, que não vise somente o comércio de equipamentinho, de ajustar, ou de maca padrão, porque é mais fácil para produzir, etc. Então, existe essa realidade, pessoal. Independente da amizade que nós temos um com o outro, nós temos que analisar isso de perto. Que todos, como profissionais, têm uma visão econômica, mas nós não podemos aviltar, né, o mercado de formação, que é um mercado filosófico, de pessoas que amam aquilo que estão fazendo, aviltar só com puro comércio. Uma coisa é ganhar dinheiro, certo, e outra coisa é passar a perna. Não é passar a perna, é aproveitar somente a cereja do bolo, né? Nós, na área da quiropraxia, nós precisamos, de fato, trabalhar com formação de competências e de conhecimentos. O conhecimento ele transforma a pessoa. A pessoa que iniciou na diplomação, ele está no início, ele vai lá no final da formação, ele muda a sua forma de abranger o paciente. Se não mudou, é porque alguma coisa estava incrustada nele, que não deixou ele evoluir, ou que os professores não foram bons o suficiente para, ou aceitaram ele na sala de aula de uma forma que ele não estava internalizando os conteúdos. Isso nós não podemos fazer. Nós não podemos trabalhar pelo dinheiro, nós temos que trabalhar pelas mudanças que a gente está promovendo. O conhecimento ele tem que trazer mudanças. Se ele não traz mudanças, então a pessoa não só mesmo decorou a matéria para passar na prova, ela tem que evoluir. E essa evolução ela repercute no paciente, na evolução clínica, na resolutividade. E eu não digo que a fisioterapia manipulativa não tem resultado, tem muito resultado. A forma é diferente, então deve usar o nome certo. Então, tem profissionais que falam, não sei o que, minha quiropraxia é baseada em evidências, que é, sei lá, entendeu? Beleza, mas tu vai ver lá, o cara não sabe o que é quiropraxia. A quiropraxia é ciência, arte e filosofia. Mas eu não gosto disso, eu não vivo de arte, eu não vivo de filosofia. Cara, então, nego, não trabalha com quiropraxia, trabalha com outra coisa, porque isso tem uma cultura que tem que ser respeitada, tem que ser valorizada. Esses profissionais que ficam falando mal da quiropraxia e estão dando curso de quiropraxia, eles têm que sair fora, da quiropraxia. Não tem que ficar na quiropraxia estragando a identidade cultural que existe dentro da quiropraxia, da formação da quiropraxia. Os pacientes e os alunos, eles têm o direito de ter uma formação de qualidade. Entendeu? Então, assim, por quê? Vai usar um nomezinho porque vende mais? Não acho legal. Eu acho que tem que ser, eu acho que nós devemos repudiar esse tipo de formação. E outra coisa, profissional que vem hoje fazer um curso, sei lá, de Thompson, amanhã que está dando Thompson. Não, o cara tem que atender muito para dar um curso, pessoal. Eu, por exemplo, eu tenho várias formações que eu repeti 5, 6 vezes, eu não dou aula disso, porque eu não tenho experiência clínica suficiente para dar aula sobre isso.
Então, eu tenho vergonha na cara, eu tenho um professor lá, um amigo de Londres, tá aí o pessoal de Londres, tá aí também, eu sei que tá? Não está se manifestando, mas está aí. Mas o que eu digo, né? O Dr. Bid, né? Foi o grande praticante de Gonster, o cara, meu Deus, o cara é muito bom. O cara tem 500 horas só de Gonster, né? Fez tudo que é boot, fez tudo que é curso, tem Gonster pediátrico, tá aí. Dr. Bid, o Dr. Pierce também, né? Dr. Pierce, acredito que não esteja aí, foi convidado. Mas então, assim, a quiropraxia é diferente. Então, pode estar dentro da formação, da atribuição profissional do fisioterapeuta, mas tem que saber distinguir o que é um e o que é outro, né? Isso é muito importante, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que o pessoal está falando. É isso aí mesmo, Kleber, é isso aí. Muito bem. Então, é importante a gente estar comentando sobre essas questões aqui nesse grupo, porque nós temos 400 profissionais aí nesse grupo, da área manipulativa também, e são profissionais que eles vão estar internalizando essa questão. Isso faz parte da evolução que nós temos que desenvolver na nossa área, né? Então é fundamental que haja essa evolução. Deixa eu ver o que mais aí que eu fiquei de comentar antes de falar sobre a subluxação. Já estamos há 50 minutos falando. Bom, se deixar, quem conhece sabe que se me deixar eu fico falando até meia-noite. Eu demoro para começar quando tem um modo, eu demoro para começar, que demora a esquentar o motor, mas depois que esquenta eu não paro mais, é uma desgraça mesmo. Então, assim, ó, a gente gosta muito de fazer o que a gente está fazendo, isso é uma coisa que... Então, assim, ó, sobre a legitimidade, né, pessoal, nós escrevemos em 2014 uma carta sobre a legitimidade, da mesma forma que o quiropraxista nos Estados Unidos, em muitos estados lá, atua em fisioterapia, porque existe uma legitimidade currícula deles lá muito maior que o da quiropraxia, que o da fisioterapia, né? O currículo dos graduados lá, os doutores em quiropraxia lá é maior, então eles conseguem se habilitar em fisioterapia. Da mesma forma, o nosso currículo é forte, também existe esse direito de habilitar, mas assim, o que nós precisamos chegar num consenso, certo? O que nós precisamos chegar num consenso nós precisamos melhorar essa questão da regulamentação. Mas a fisioterapia não tem a regulamentação para atuar em... Tem, mas ela está baseada em resoluções. Então, as resoluções elas só servem para proteger o fisioterapeuta dentro do sistema. Elas não conseguem proteger a sociedade como um todo, porque as resoluções do COFITO não abrangem os profissionais que não estão inscritos no COFITO, no CREFITO, né? Então, só um projeto de lei tem força para regulamentar isso. E não adianta nós dizermos que os graduados não têm essa legitimidade, porque de fato os graduados têm essa legitimidade. Eles desde 1895 a quiropraxia brigou para ser uma coisa independente da medicina. E de fato eles têm, e nós aqui no Brasil também temos, como fisioterapeutas, a capacidade e a possibilidade de nos capacitarmos com uma formação complementar. Eu vejo hoje, né, com tantos problemas que a gente vê no COFITO, né, é muito difícil a coisa, todas as situações que a gente vê desde a eleição, problema no sistema eleitoral do COFITO, tem que ser discutido, pessoal. Não dá para continuar do jeito que está, essa perpetuação não dá para continuar. Então, nós precisamos, assim, até na situação aí nós não tivemos nenhuma isenção da anuidade, uma coisa que tem que melhorar, né? Acho que é complicado, né? Nós precisamos reformar algumas questões para o sistema no COFITO melhorar, porque existem muitas queixas em todo o Brasil de todos os profissionais. Quem está mais ligado à política, conhece um pouco o sistema político, precisa melhorar isso muito, né? Mas a legitimidade existe, então, o problema de segurança da população, pessoal, aquele profissional está mal capacitado. Claro que vai existir graduado mal capacitado, pode existir. Especialista mal capacitado, mas é difícil. Um cara que é bem, um fisioterapeuta bem diplomado, um graduado, é difícil fazer um Scheistrich, cometer um erro, né? É difícil. Agora, é mais fácil aí tu pegar, claro que tem práticos, né, que são muito bons, manipuladores, ajustadores, né? Agora, o mais perigoso é esse pessoal que não tem formação nenhuma em anatomia, não conhece nem artéria vertebral, não sabe o que é, e é quiropraxista japonês,
que nem aí tem muita gente, muito fisioterapeuta que apoia isso, tem muito fisioterapeuta dando aula para esse pessoal também, fisioterapeuta dando aula para profissional de enfermagem, de psicologia, dizendo que isso é de todos. Cara, pelo amor de Deus, o nosso conselho proíbe de fazer isso. E tem gente que está vinculado ao conselho, o conselho enxerga e faz de conta que não pode, né? Nós temos que ver que isso não pode, nós temos que respeitar as resoluções e trabalhar dentro desse sistema de uma forma ética e legal, né? Tem profissionais aí que estão dando aula para não fisioterapeutas, isso não é aceitável. Não é aceitável. Nós temos, porque começa a formar profissionais leigos, né? Que não têm capacidade de avaliação, não têm discernimento clínico para poder atuar com proteção, né, à sociedade. Isso é muito importante. Desde um psicólogo até um médico, na sua abordagem, no seu escopo profissional, precisa proteger a sociedade. Então o conselho tem que ajudar que haja proteção da sociedade. E para isso precisa de base legal. Então eu acho que é muito importante o diálogo com os graduados, esse aspecto, que a gente possa entrar em consonância para isso, para que a gente consiga então proteger a sociedade. Isso é um fator muito importante, né? É um fator muito importante que a gente tenha, né, essa questão da proteção da sociedade para receber o acesso ao cuidado de saúde, de quiropraxia de qualidade, que seja verdadeiro, né, respeitando a fisioterapia manipulativa, respeitando a osteopatia, respeitando a quiropraxia, respeitando o Seitai, mas cada um no seu quadrado. Entende? Não distorcer para ganhar dinheiro em curso ou coisa assim. Não, nós temos que fazer uma coisa legítima. Então isso é fundamental, certo? É muito importante que a gente proceda desta forma. Então aqui para mim não falhar em nada aqui que eu quero comentar. Então a quiropraxia, pessoal, é ciência, arte e filosofia. Aonde a ciência, pessoal, a ciência ela tem o seu papel. Nós não vamos negligenciar a prática baseada em evidência, de forma alguma. Mas nós temos que fazer dentro do aspecto filosófico que compreende a identidade da quiropraxia. A arte é a forma de fazer. Ah, mas a arte é uma bobagem. Não, galera. A arte traduz a forma de fazer. Está dentro do aspecto filosófico estético. A estética do nosso objetivo clínico. Então nós temos um objetivo clínico, nós temos uma correção para ser feita na coluna e nós temos uma especificidade que traduz em mais segurança para o paciente, mais conforto e menos esforço para o terapeuta, para o doutor. Então a arte, esse arranjo estético da lógica clínica, do posicionamento, do uso do equipamento, com rapidez e objetividade, isso é arte. A arte é como fazer, a melhor forma de fazer, tanto para todos os envolvidos, terapeuta, paciente, etc., alcançando o melhor resultado clínico. E a filosofia é a expressão das nossas ideias. E o diagnóstico, a intervenção clínica dentro da quiropraxia, ela tem uma base filosófica, né? Mesma coisa que a osteopatia. Só que a osteopatia tem um paradigma diferente. Começou com... Tá, hoje nós não trabalhamos só a lei da artéria, na osteopatia, eles falam, claro, com certeza evoluiu, e a quiropraxia também evoluiu, certo? A quiropraxia hoje tem ajustes viscerais dentro da quiropraxia, certo? Só que ainda assim, sempre o visceral, na maioria das vezes para nós vai ser secundário. E a osteopatia, o visceral talvez seja muito mais primário, dentre outros fatores que coexistem para nós, como o aspecto do sistema nervoso autônomo, né? O aspecto emocional. Então a quiropraxia trabalha com isso também. Só que a ideia que se tem é aquela ideia precária de quiropraxia de um cursinho de 100 horas, que era um curso de técnicas de high velocity. Se pensou que a quiropraxia era aquilo ali, e não é. A quiropraxia não é uma técnica, é uma disciplina de cuidado da saúde, que ela tem vários aspectos. Nós temos uma quiropraxia enorme, cheia de técnicas. Todo mundo pensa que quiropraxia é só a parte estrutural da óssea. Não, está muito equivocado. A quiropraxia ela tem uma parte estrutural e uma parte funcional. A parte estrutural, pessoal, foi inaugurada pelo Carver. O Carver é um quiropraxista estrutural. Mas toda a quiropraxia é mais estrutural, certo? A quiropraxia estrutural, estruturalista, os filósofos quiropraxistas estruturalistas, o Willard Carver é um, o Logan é um, e não usa muito high velocity, usa ligamentos, né? Mas ele faz uma análise estrutural, baseada na postura, baseada na biomecânica, e dali a quiropraxia evoluiu para os aspectos de subluxação
mais abrangentes, né? Não ficou só naquela ideia lá da soluçação, do palmeriana, da putting out of a joint, a vértebra somente fora do lugar, mas evoluiu muito. Nós temos modelos que já são ultrapassados, que você dá uma aula sobre isso, o pessoal acha que fantástico. O de Fay, que era o Robert Fay, aluno do Guillet, né? Que foi aluno da Palmer, era osteopata e quiropraxista. Entende? Que nós chamamos o teste de knee raiser, né? A gente chama de teste de Guillet na osteopatia, porque o Guillet veio na Palmer, ele se desenvolveu na Palmer, depois de ser osteopata, depois retornou à Bélgica. E nós temos o desenvolvimento do conceito de modelos de subluxação, como o de Robert Fay, como modelo de 9 componentes, o modelo do Kent de 3 componentes, o modelo de Harrison, que é um modelo que está relacionado com alterações posturais, distorção, que implica funcionamento de vísceras, né? Então nós temos vários aspectos a falar sobre a subluxação e sobre a evolução da quiropraxia, que para nós a quiropraxia é uma interferência no sistema nervoso. Nada mais, a subluxação ela é uma interferência e não tem relação necessária de compressão de nervo, raiz nervosa. Nós podemos ter neuropatologia, ou seja, disfunção neural, apenas por alteração nos receptores, nos inputs sensoriais, nas informações que nós temos. Mais ou menos, nós temos mais ou menos informação. Esse desequilíbrio, ele caracteriza a subluxação quiroprática. Ah, mas subluxação, vamos falar que a subluxação, ela remete a uma ideia de vértebra fora do lugar. Será mesmo que a subluxação remete a isso? A vértebra fora do lugar? Sim, no conceito teórico, subluxou. Então, o professor até lá na faculdade vai dizer assim, não, porque na realidade a gente não tem que dizer como a vértebra está exatamente fora do lugar, porque as vértebras são tortas, blá, 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 blá. Também não conseguimos dizer que não, né? Mas, não, pessoal, nós temos que entender que o corpo humano nunca está estático. E a disfunção, essa subluxação, é relativa. Essa alteração espacial, de posicionamento espacial, ela é relativa porque o nosso corpo está se movendo o tempo todo. O que nós temos, claro, a subluxação quiropráxica como uma alteração neurobiomecânica e que envolve a posição na vértebra, sim, mas não como um tijolo fora a posição na vértebra, de uma vértebra relacionada à outra, de uma vértebra relacionada a uma estrutura. E essa disfunção, ela pode ser tratada com técnicas tanto específicas quanto técnicas inespecíficas. Então, respondendo o pessoal lá de Curitiba, subluxação existe sim. Claro que não com aquele conceito palmeriano, que já foi desvendado, desmistificado em 1906. E o pessoal não lê. Não adianta comprar o livro, deixar no estante e não abrir o livro para ler. Não adianta ir lá na frente da Palmer, tirar uma foto, não adianta. Não adianta, galera. Nós temos que estudar nós temos que se capacitar apropriadamente em quiropraxia, principalmente a formação filosófica. Aí, se você vai falar, quiropraxia não tem filosofia, quiropraxia é filosofia, o pessoal, mas não pode ser assim. É assim, galera. Infelizmente é. Não fui eu que falei. Isso, se você ler sobre Virgil Strang, se você ler sobre Barge, você vai ver que eles mesmos, os filósofos quiropraxistas, que falam isso. E digo mais, a filosofia quiropráxica, segundo os filósofos quiropraxistas, não vem da quiropraxia, ela vem da própria filosofia. Então ele deve ser estudado como um ramo da própria filosofia. Então a gente pode considerar que o conceito de quiropraxia vem da própria filosofia, certo? E filosofia não é contrária à ciência, bem pelo contrário. Como eu já falei, estou preparando uma aula, várias aulas a gente está preparando, mas eu estou preparando uma aula aí sobre filosofia. A filosofia tem várias partes. A estética é uma parte da filosofia, está dentro da quiropraxia. A filosofia, ela é a mãe da epistemologia, estudo do conhecimento. E a filosofia também é a mãe da lógica. A epistemologia, que é o estudo do conhecimento, junto com a lógica, gera a metodologia. E a metodologia que compõe a base da prática baseada em evidência, a metodologia. Certo? E aí nasceram os outros, epidemiologia e assim por diante, bioestatística, são filhotinhos disso tudo.
Então, só que o conhecimento empírico tem que coexistir com isso tudo. O conhecimento empírico é um insight, obrigado. O conhecimento empírico é um insight da visualização crua e nua do ser humano sobre os fenômenos da natureza. E através dessas análises, que são limitadas, por quê? Porque a nossa sensibilidade, a nossa acuidade visual, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso processamento de ideias tem limites. Somos seres humanos. Então nós não conseguimos, com esses sentidos, depurar a verdade dos fatos. E por isso a ciência nos ajuda. Mas mesmo assim, a própria ciência, o método científico, como os próprios filósofos falam, né, é uma forma de buscar, de validar, digamos, os eventos naturais, né, de uma forma fidedigna, mas muitas vezes não existe recurso e instrumento para isso. Os eventos naturais, às vezes a gente não consegue, porque a fórmula matemática apropriada, às vezes, não consegue ser tão fidedigna para que a gente tenha uma análise, digamos, real daquele evento natural, né? E digo assim, ó, técnica específica, técnica não específica. Uma verdade, pessoal, não existe técnica 100% específica. Não existe. Mas existe técnica mais específica. Existem graus de especificidade. Porque quando eu aciono uma articulação, não tem como não mexer na outra. E aí, pronto, pega esse termo e vai, não existe técnica. Não, cara, calma. Langsam. Vamos devagarzinho um pouquinho. O fato de a projeção do meu contato, da minha força mecânica, ela não ser perfeitamente, com a capacidade perfeita de isolamento, nós, ainda assim, nós conseguimos mais especificidade, e às vezes especificidade é chave para menos trauma e para corrigir uma situação, porque às vezes a gente faz lá uma manobra não específica, né? E a gente tem um resultado que não tem long-standing effect. Isso significa, a gente manipulou algumas vértebras, mas aquela cinesiopatologia inicial, aquela disfunção inicial que causou o sistema ainda está lá. E aí o que acontece? A gente tem um retorno dos sintomas. A gente tem um retorno rápido dos sintomas, a gente não tem long-standing, a gente não tem melhora que fica, que permanece. Então, se fosse assim, pessoal, se linha de correção não importasse, realmente não importasse, aí quiropraxia podia ser um curso de 50 horas. Podia ser um curso de 100 horas. Se linha de correção não importasse, então é o seguinte, qualquer tapa na coluna melhoraria a coluna. E não é assim, certo? Eu tenho ajustes que eu posso danificar mais, manipulações que eu posso danificar mais, se forem inapropriadas, posso lesar a cartilagem, e o paciente daqui a 2, 3 anos tem um problema por causa disso. Então a linha de correção sim é importante. Não significa que, claro, um ajuste específico, ele vai trazer melhoras também na hora do paciente. Mas também eu não avaliei se tem, digamos, lesões que eu estou causando ali, ou se o paciente vai ter uma melhora rápida. Então os estudos, o formato metodológico desses estudos ainda não consideram a cinesiopatologia, porque se a técnica é específica, eu tenho que ter um N, um grupo com a mesma cinesiopatologia, comparando outro grupo com a mesma cinesiopatologia com técnicas específicas, e isso nos estudos é falho. Então tem erros epidemiológicos, erros metodológicos nesses estudos. E aí o pessoal fala que ajuste não existe, que ajuste e manipulação é a mesma coisa. Não é, certo? Manipulação não é a mesma coisa que ajuste, que existem critérios, e a filosofia explica esses critérios, e filosofia não é científica. Filosofia não é científica. Falta filosofia para o pessoal aprender a pensar e raciocinar. Então, o que acontece? Quiropraxista também não é guru, professor de quiropraxia não é guru. Tem muito mais metodólogo guru, porque a galera não lê inglês, não entende metodologia, e aí fica dependente de alguns gurus metodólogos também. Mesma coisa, então assim, pessoal, nós temos que respeitar. Então a gente observa muitos ataques, a gente tem que observar que é necessário que haja o respeito, tá? Haja o respeito entre as áreas dos profissionais, e eu vou sempre lutar pelo quiropraxia, algo que eu aprendi a amar, gostar muito, e é algo que está ligado a muita coisa bacana, uma história bacana, uma filosofia bacana, e eu sou defensor disso, e a quiropraxia trouxe para mim uma grande alegria em momentos muito difíceis da minha vida, e eu acho assim que
estou firme e forte com vocês e com a quiropraxia, certo? Não sei se tem mais alguma colocação, eu tentei responder algumas coisas. Sim, com certeza. Aqui sobre a Patrícia Mariela Trescente Capuani, é verdade, nós estamos caminhando por uma situação que é uma formação complementar. Isso nós estamos caminhando, mas é uma briga e realmente nós, dentro da NAFIC, já estamos fazendo isso. Dentro da formação, nós estamos trabalhando essa questão da formação com concatenação pedagógica. Então, a formação do profissional tem que ter uma concatenação pedagógica. Então, ele tem que ter o seminário filosófico, a base, a anatomia palpatória, exames complementares, assim, tem que ter uma ordem. Nós já estamos trabalhando nisso. Então, o pessoal que se afastou um pouco da NAFIC, ali não está meio fora. Mariela, nós já estamos trabalhando isso, certo? Ainda claro que tem aqueles que entraram nos sistemas antigos, que a gente tem que respaldar, tem que manter. Mas nós já estamos trabalhando há mais de 2 anos dentro de pré-requisitos, né? Então já é isso, já trabalhamos dessa forma. Sendo que algumas formações não entram no pré-requisito, porque não são formações específicas, né? As específicas nós já estamos trabalhando com pré-requisito. Aliás, inclusive tem muita gente que fazem cursos de Gonster por aí, o pessoal sai do curso de Gonster e não aprendeu nada. Que outras associações estão sem pré-requisitos, pessoal. Outras que dão curso de Gonster e outras técnicas aí, um segundo módulo da formação da pessoa, a pessoa não tem. Então, tem que ter uma formação com concatenação pedagógica. É muito importante que exista concatenação pedagógica. Nós já estamos trabalhando nisso há bastante tempo, tá? Isso já está para nós. E foi uma briga até nossa, essa questão, né? De pessoas querendo pular as etapas. Mas o que acontece? Em outros lugares, o amigo do amigo dá certo, entendeu? Para o outro que não é amigo não dá certo. Então, as regras têm que ser imparciais. E aqui na associação é assim que está funcionando, certo? Dentro da NAFIC é assim que está funcionando. Tá, pessoal? Então, deixo bem claro isso. E deixa eu ver se tem mais alguma questão que eu possa salientar aqui, que eu possa ver assim. Sobre a subluxação, eu falei para vocês que a subluxação, na nossa concepção, existe. Não interessa se outras entidades internacionais falam o contrário. Nós entendemos que a subluxação existe, é uma interferência no sistema nervoso. E não é necessariamente uma articulação fora do lugar, né? Não é isso. Para nós, a subluxação quiropráxica não é igual ao conceito médico, da subluxação é diferente. E quando a gente fala em CID M99.1, a gente está falando de complexo de subluxação vertebral, que são essas proposições que eu mencionei para você, não é uma articulação fora do lugar, certo? Então, sobre prática baseada em evidência, eu acho que é fundamental que a gente tenha, que a gente pesquise, mas, primeiramente, nós temos que pesquisar de uma forma imparcial e não parece que a AMA tentando provar que a quiropraxia não funciona porque está perdendo o paciente. E isso não rola, né? A gente sabe que nos Estados Unidos muitos fisioterapeutas são incentivados a pesquisar a favor dos médicos, né? Com interesse. Existe interesse, pessoal, existe interesse em pesquisa, existe interesse de tendenciosidade antes que a pesquisa seja executada. Então, isso é uma coisa que não adianta, a gente tem que falar sobre isso, certo? E era isso, né? Nós temos muita coisa para falar, eu já falei 1h12 cravado no relógio. Deixa eu ver se tem mais alguma questão que eu posso... Elias, livros, tem muitos livros, né, que nós podemos citar, o difícil é o acesso a eles, né? Pessoal, olha só, a galera reclama muito de livro, da falta de livro em inglês, né? Os livros são todos em inglês. Artigo e livro em inglês. Mas, pessoal, não é só para quiropraxia, é para toda a saúde. Toda a saúde em inglês. O fisioterapeuta precisa aprender inglês, porque senão não adianta fazer prática baseada em evidência, porque a prática baseada em evidência é toda em inglês, certo? O artigo na França, na Colômbia, no Chile, na China, na Alemanha, escreve tudo em inglês. Os pesquisadores escrevem em inglês, significa que todos temos que adotar uma língua científica, que é o inglês. Então isso é uma grande dificuldade, a domínio da língua inglesa. Na quiropraxia é tudo em inglês. Mas vamos fazer uma apostila em inglês. Pessoal, aí limita muito o acesso. Limita muito o acesso do conhecimento, certo? Nós precisamos se adaptar ao que nós estamos estudando. O fisioterapeuta
não é quiropraxia. Cardio, olha, eu lembro da professora Daniela, lembro de vários professores da minha formação na Fevale, nós precisamos estudar inglês pelo menos para ler os artigos, é necessário, tá? E temos bons tradutores, não estou dizendo que tem que dominar perfeitamente a língua, ter fluência, mas nós temos bons tradutores, né, online, etc. Então, nós temos que esforçar nesse sentido. Mais alguma questão? Tá, modelo 3D. Eu tenho pouco tempo, tá, para falar de Jackson. Você é meu aluno, eu vou fazer o seguinte, eu vou atender direto a turma de vocês sobre esse aspecto, sobre o modelo de Kent e o modelo de Harrison, tá? Eu vou falar especificamente com vocês. Eu estou preparando aí uma aula para o pessoal da diplomação, uma aula sobre filosofia, sobre vitalismo, sobre biomecânica clínica e também, mais tarde, sobre exames complementares, tá? Eu quero comentar também sobre a minha experiência na Fevale. Eu achei que eu teria problemas lá por ser especialista também. Quero dizer que fui muito bem recebido pelo pessoal, pelos professores, os alunos, tudo tranquilo, não tive nenhum problema. E também o pessoal das associações, das entidades relacionadas aos graduados também me receberam muito bem. Eu espero que continue assim. Eu observei que existia um ambiente, uma atmosfera de respeito, e eu acho que nós podemos trabalhar muito com entrar em consonância nesse aspecto, inclusive unindo forças para a regulamentação, a forma de proteger a sociedade, que é o mais importante. Pessoal, Diego, eu não fui o primeiro quilo do Brasil, tá? Depois eu cito aí para vocês, tá? Tiveram outros profissionais bem antes, muito antes, tá? Tá? Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Eu vou, assim, algumas dúvidas mais específicas que eu vou ver aqui, eu vou tentar responder direto para vocês. Eu tenho o WhatsApp de quase todo mundo no Brasil, né? Acho que nós temos 13 mil registros. Então a gente bota o nome no meu celular. Outro dia o colega quis salvar, apareceu o nome no meu celular, digitou o número dele lá em Roraima, apareceu o nome com um endereço. Então, de fato, são muitos registros que a gente tem de profissionais e a gente tem como responder individualmente algumas questões, tá? Em função do tempo. Muito obrigado, vocês transformaram meu dia aí mais feliz, até por poder ser um pouco do que eu sou fora desse isolamento todo, que é uma coisa terrível. A gente fica meio louco, né? É bom. Tem alguns psicólogos que estão dando plantão, se vocês precisarem, tiver um pouco estressado, eu passo o número, alguns que estão ajudando aí, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Só cuidei. Não. Desliga. Se não, estou perdendo o acesso.